Criciúma confirma primeiros casos de coronavírus na cidade. Campanha de vacinação contra a gripe confirmada para iniciar na próxima segunda-feira. Governador do estado fechou divisas com Paraná e Rio Grande do Sul. Brasileiro que mora nos Estados Unidos relata a situação atual do país norte-americano. Presidente Donald Trump diz que tratamento para a malária poderá ser usado contra o coronavírus. Presidente Bolsonaro decretou o fechamento das fronteiras terrestres. Brasil restringe chegada de europeus e asiáticos no país. Crise com o coronavírus está transformando a realidade da maior metrópole da América Latina. E ainda, funcionários da área da saúde do maior hospital filantrópico da região fazem apelo para a população não sair de casa. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, sexta-feira, dia 20 de março de 2020. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, boa noite. Criciúma confirmou durante a manhã desta sexta-feira o primeiro caso positivo para coronavírus. A informação foi repassada à população pelo prefeito da cidade. À tarde, mais um caso foi confirmado, desta vez pelo secretário de Saúde, Acélio Casagrande. O primeiro caso de coronavírus em Criciúma foi confirmado na manhã dessa sexta-feira pelo prefeito Clésio Salvaro. O anúncio foi feito em suas redes sociais. Infelizmente, tivemos a notícia de um caso agora confirmado, ainda há pouco, alguns minutos, de uma senhora que foi para o exterior, retornou de Orlando faz 10 dias, positivou, confirmou positivo o Covid-19, o coronavírus, mas ela está passando bem, ela está em casa. O prefeito reforçou o pedido à população para que respeite as medidas restritivas, reduzindo assim a transmissão do vírus. Era sabido que a qualquer momento, Criciúma, nós íamos ter algum caso, mas esse é um vírus importado. A gente pede que as pessoas mantenham-se em casa, que não saiam de casa. Não tem remédio, não tem vacina. O único remédio agora, o mais eficaz, o mais eficiente é você permanecer na sua casa. Se você tem informação de que o comércio próximo à sua residência, se tem algum bar, alguma lanchonete funcionando, por favor, entre em contato com o telefone 190. Nós não estamos de férias, não é tempo de descanso, é tempo de toque de recolher, ficar em casa para salvar a sua e a vida do próximo. É isso que o prefeito está pedindo, é isso que todas as autoridades estão pedindo. Os números após a restrição têm sido positivos. Segundo o prefeito, a movimentação nas ruas teve uma diminuição considerada. Na quinta-feira da semana passada, 150 mil veículos circularam na cidade de Criciúma. Circulou na cidade de Criciúma 150 mil veículos. No dia de ontem, apenas 50 mil veículos, ou seja, a sociedade está entendendo o momento difícil que nós estamos vivendo. Eu espero que no dia de hoje rode apenas 25 mil e no final de semana praticamente mais ninguém andando nas ruas da nossa cidade. E ele lembra que Criciúma tem se preparado para atender aos casos que surgirem. Nós aqui no município de Criciúma já tem quase 2 meses que nós começamos a nos prevenir. Nós temos um centro de triagem, nós temos as 48 unidades básicas de saúde. Nós estamos constantemente conversando com a equipe do Hospital São José, que também tem um local já preparado para isso, profissionais médicos, profissionais da área da saúde, do setor público e setor privado, todos estão envolvidos nessa luta contra o coronavírus. Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Exército, é uma luta que vamos vencer se você colaborar. Bom, além desse caso, que foi confirmado pelo prefeito Clésio Salvaro, agora há pouco, questão de 40 minutos atrás, mais 5 casos na cidade de Criciúma foram confirmados.
que até o momento, Criciúma, portanto, com 1 caso de manhã e 5 agora no final da tarde, registra 6 pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus. Você sabe como funcionam os testes para o coronavírus no Laboratório Central de Santa Catarina? Confira na reportagem de Débora Correia. O Laboratório Central de Saúde Pública do Estado de Santa Catarina, o LACEN, está realizando os exames para identificação do novo coronavírus, o Covid-19. As amostras de pacientes começaram a ser analisadas em Santa Catarina há uma semana. Antes, o exame era realizado no Laboratório de Referência do Rio de Janeiro, o Fiocruz. A realização do teste em Santa Catarina agiliza o diagnóstico e descarte dos casos suspeitos. Os testes para a coleta das secreções, para fazer o diagnóstico de Covid-19, são produzidos pelo LACEN. O LACEN está em franca produção dos kits para coleta e, no momento, nós temos 2.000 testes para entrega a todas as unidades de saúde e vigilâncias epidemiológicas do Estado. O LACEN distribui os kits de coleta para as unidades de saúde que enviam as amostras para a realização de exames no laboratório. E o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, fechou as divisas do estado de Santa Catarina com Paraná e Rio Grande do Sul. A intenção é intensificar o combate ao Covid-19. Já são 28 casos confirmados de coronavírus em Santa Catarina. Os números são os divulgados na manhã desta sexta-feira pelo governador Carlos Moisés. Durante a coletiva de imprensa online, ele falou sobre o aumento rápido no número de casos notificados e a preocupação do governo em conter a disseminação da doença. A evolução dessa doença, da infecção por vírus, ela é muito rápida. Nós tivemos, praticamente triplicamos os casos de coronavírus notificados. A gente imagina que os casos não notificados, ou que a gente não tenha registro, não tenha alcançado a informação, pode ser maior. Sem contar aquelas pessoas que também não sabem que são portadoras do vírus. O governador lembrou que foi para conter essa disseminação do vírus que o governo do estado tomou a decisão de determinar medidas restritivas nos últimos dias. E uma das decisões mais acertadas que nós tomamos, eu posso garantir a todos os senhores que nos assistem hoje, as senhoras, todos que nos ouvem, foi a determinação de não termos o transporte coletivo funcionando. Existem algumas regiões do Brasil que ainda têm, e eu acredito que esse vai ser um meio de proliferar a doença rapidamente no território dos outros estados que não fizeram essa restrição. Nessa quinta-feira, novas medidas foram tomadas. Então, um novo decreto que altera o decreto anterior, para que a gente não tenha aí uma série de legislações esparsas, a gente vai tentar sempre alterar o decreto anterior e ficar sempre com um único documento de consulta. Ele cria, então, 2 novas restrições. Uma delas é o transporte, o ingresso, a circulação e o ingresso no território catarinense. Ficam proibidos de veículos de fretamento e transporte coletivo interestadual ou internacional, público ou privado de passageiros. É praticamente fechar aí divisas com estados vizinhos e também fronteiras. Acessos a locais públicos como praias e parques também foram proibidos. Determinação que já é seguida na região, por exemplo, no Balneário Rincão, onde o prefeito anunciou o bloqueio da praia. Em Criciúma, os parques da cidade também foram fechados. Fica proibida a concentração e permanência de pessoas em espaços públicos de uso coletivo, como parques, praças e praias. Já tem alguns municípios fazendo essa proibição por decretos locais, e a gente estende, então, isso para todo o território catarinense, de forma que a autoridade fiscalizadora possa ter um padrão de conduta em todo o estado, não temos diferença de um município para o outro, porque praças, enfim, parques, são locais de passagem e não dá permanência, no caso, enquanto durar, enquanto estiver a situação de emergência vigindo em Santa Catarina e estivermos lidando com esse desastre do coronavírus.
E para atuar no atendimento da demanda que pode surgir em todo o estado, um repasse de 14 milhões de reais será realizado aos municípios que possuem unidades de pronto atendimento, as UPAs. O objetivo é que esse recurso auxilie as regiões no tratamento de possíveis casos. O governo do estado entende que nesse momento os municípios também fazem necessidade de recurso financeiro, motivo pelo qual nós estamos encaminhando pelas unidades de pronto atendimento, que são aquelas que fazem os atendimentos de maior complexidade em alguns municípios. Hoje nós temos um total de 54 UPAs distribuídas pelo território catarinense e vamos, em comum acordo com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, o nosso COSEMES, deliberar uma deliberação CIB, na verdade, para que a gente possa definir os critérios. Então, logo eles sejam definidos, acreditamos que em pouco tempo ele vai estar disponível para os municípios. O governador lembra que houve sim quem não concordou com as medidas restritivas, mas reforça que as ações são necessárias nesse momento. Recebemos pressão para não fazer, nós não fazemos isso com nenhum prazer, obviamente. Há vários pedidos para que a gente ceda em determinados setores, em determinadas áreas do governo, ou mesmo da iniciativa privada, que foram privados de trabalhar, de funcionar, mas nós entendemos que enquanto nós não tivermos um panorama muito claro do quanto nós já temos de pessoas infectadas, a resposta do organismo, dos catarinenses, daqueles que vivem aqui em Santa Catarina, considerando as nossas origens, o clima que a gente vive em relação ao coronavírus, o momento é de muita cautela para que a gente consiga controlar essa pandemia e a gente dê a resposta necessária para o cidadão catarinense. Confirmado para a próxima semana o início da campanha de vacinação contra a gripe. A ação foi antecipada pelo Ministério da Saúde. Conforme já havia sido anunciado pelo Ministério da Saúde, por conta da pandemia do coronavírus e dos casos confirmados no Brasil, a campanha nacional de vacinação contra a influenza, a gripe, que costuma ser realizada em abril, foi antecipada. Com isso, a mobilização começa na próxima segunda-feira, dia 23 de março, e segue até o dia 22 de maio. O dia D de imunização será um sábado, dia 9 de maio. A Secretaria de Saúde de Santa Catarina esclarece que a vacina contra a gripe não imuniza a população contra o coronavírus. A antecipação da campanha é uma estratégia que será utilizada pelo governo federal para facilitar o trabalho das equipes de saúde no diagnóstico da doença. Isso porque os sintomas da Covid-19 são muito semelhantes aos da gripe. Em Santa Catarina, o público-alvo é de pouco mais de 2 milhões de pessoas. E assim como em anos anteriores, a campanha será dividida por grupos prioritários. A meta é vacinar pelo menos 90% de cada um dos grupos. Na primeira etapa da campanha, que começa no dia 23, serão vacinados os idosos com mais de 60 anos e trabalhadores da saúde. Em Criciúma, conforme a enfermeira responsável pelo setor de imunização, Kelly Barpe, será adotada uma estratégia diferente. Postos de vacinação serão instalados em pontos estratégicos de cada bairro, como escolas ou centros comunitários. O objetivo é evitar que pessoas sadias entrem em contato com pessoas que possam estar contaminadas nas unidades. A seguir, presidente da República decretou fechamento das fronteiras do Brasil. O país também confirmou restrição quanto à chegada no país de europeus e asiáticos. Um brasileiro que vive nos Estados Unidos nos enviou um vídeo contando a rotina e atual situação no país norte-americano. Olá pessoal, meu nome é Hugo Rafael, eu estou aqui nos Estados Unidos, mais precisamente no estado da Flórida. Aqui a situação é alarmante, as pessoas muito preocupadas, todas procurando estar mais em casa. E aquelas que têm que sair por algum motivo encontram lojas e supermercados com filas de até 30, 40 minutos para que se consiga entrar nesses locais. E lá dentro, falta de diversos produtos de higiene pessoal e até mesmo de alimentação, como carne e outros produtos dessa linha. Então, as pessoas aqui, num mover nacional para que esse vírus não venha se espalhar, assim como em outros locais do mundo,
mas ainda assim muitas pessoas contaminadas e até mesmo algumas mortes. Deixo aqui meu grande abraço a você e o desejo de que logo possamos todos voltar à normalidade. Bom, ainda nos Estados Unidos, o presidente americano Donald Trump afirmou que seu país aprovou o uso da cloroquina, que é um medicamento usado no tratamento da malária, para tratar o novo coronavírus, embora autoridades da saúde tenham sugerido que essa opção levantada por Donald Trump poderia levar bastante tempo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse durante uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira que a nova droga cloroquina poderia ser um divisor de águas na luta contra o novo coronavírus. O tratamento foi aprovado pela Food and Drug Administration, a FDA, a agência que supervisiona a comercialização de medicamentos nos Estados Unidos. Seremos capazes de disponibilizar esse medicamento quase que imediatamente. E é aí que o FDA tem sido tão bom. Eles passaram pelo processo de aprovação. Foi aprovado. Eles o retiraram de muitos meses para imediatos. Então poderemos disponibilizar esse medicamento mediante receita médica. Mas o comissário da FDA, Steve Hahn, continua cauteloso. A FDA se limitou a informar que a cloroquina já foi efetivamente aprovada para o tratamento da malária e artrite. Precisamos ter certeza de que, nesse mar de novos tratamentos, levaremos a droga certa ao paciente certo na dosagem certa, no momento certo. Trump também comentou que o mundo está pagando um alto preço pelo que considerou lentidão inicial da China na hora de passar informações sobre o novo coronavírus. O vírus que originou a pandemia foi detectado pela primeira vez em dezembro em Wuhan, na China. Bom, e por aqui, o presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou o fechamento das suas fronteiras terrestres, ou das fronteiras do Brasil, terrestres com os países vizinhos, exceto o Uruguai, pelo prazo de 15 dias. A medida tem o claro objetivo de frear o contágio do novo coronavírus. O governo federal publicou portaria restringindo a entrada de estrangeiros pelas fronteiras com os países sul-americanos. A medida foi tomada por causa da pandemia do novo coronavírus. Fica restrita a entrada por via terrestre de pessoas dos seguintes países: Suriname, Guiana Francesa, Guiana, Colômbia, Bolívia, Peru, Paraguai e Argentina. A limitação para a Venezuela já havia sido divulgada na última quarta-feira. A fronteira com o Uruguai será objeto de uma portaria específica, uma vez que os dois governos ainda analisam a melhor solução. O transporte de mercadorias continuará autorizado, assim como a entrada de brasileiros ao país, imigrantes com residência definitiva, profissionais estrangeiros em missão diplomática ou humanitária, entre outros. E o governo federal ainda vai proibir a entrada de estrangeiros vindos da Europa, da Austrália e também de alguns países asiáticos. A medida é mais uma tentativa de frear a disseminação do Covid-19. O governo federal determinou que proibirá a partir da próxima segunda-feira a entrada de estrangeiros vindos da Europa, da Austrália e de alguns países asiáticos. A medida de saúde pretende conter a disseminação do novo coronavírus. A restrição será válida por 30 dias e inclui passageiros em voos da União Europeia, Reino Unido, Islândia, Noruega e Suíça. A medida também inclui os que vierem da China, Japão, Coreia do Sul, Austrália e Malásia, que não possuírem residência ou uma justificativa de trabalho ou família para entrar no Brasil. A assessoria do Ministério da Justiça, que divulgou a medida, não explicou por que a restrição não inclui os Estados Unidos, onde há mais de 10 mil casos confirmados e mais de 150 mortes pela doença. Os brasileiros nascidos ou naturalizados, assim como os estrangeiros com residência no Brasil ou que vierem se encontrar com parentes brasileiros, continuarão autorizados a entrar. Profissionais de organizações internacionais que realizam uma missão no país ou têm uma permissão do governo brasileiro também podem ingressar no Brasil. Pela manhã, o governo proibiu estrangeiros da Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana Francesa, Guiana, Paraguai, Peru e Suriname de entrar no país por terra. O Brasil já tem pelo menos 6 mortes e mais de 600 infecções por Covid-19. A seguir, crise com o coronavírus está transformando a realidade da maior metrópole da América Latina.
A crise com o coronavírus está transformando a realidade da maior metrópole da América Latina. As ruas de São Paulo estão esvaziadas e a população está mais preocupada. Mas vale destacar que não há motivo para pânico. É preciso seguir a orientação dos médicos e aplicar os procedimentos da etiqueta respiratória. Na maior cidade do país, quem saiu para trabalhar percebeu a diferença. As ruas, o transporte está bem mais vazio. Eu achei que tem bem poucas pessoas, na rua. A Paulista está bem mais vazia do que num dia comum. E o transporte público, no caso o metrô, que eu peguei também estava bem mais vazio, mesmo nos horários de pico. Para este motorista de aplicativo, nem em feriado prolongado o movimento é tão fraco. Eu trabalho com aplicativo, segunda a sexta, o dia inteiro, no mínimo 14 horas. Hoje não tem trânsito, não tem passageiro, hoje está completamente livre a cidade. Quantas pessoas você atendeu hoje? Hoje, 16 pessoas. E qual seria a sua média aí num dia como esse? Eu já teria atendido umas 25 pessoas. E quem não teve como trabalhar de casa, se protegeu com o que podia. A preocupação com os cuidados está cada vez mais evidente. A gente naturalmente tem medo do desconhecido já, E quando vê tanta informação do que pode estar acontecendo, eu tenho medo das estatísticas estarem furadas. Então, dá medo, sim. Estamos todo mundo com medo, Que pode vir se realmente vai ser algo como foi na Itália. Estamos todos receosos. Segundo esse especialista, toda a população precisa redobrar os cuidados, principalmente as pessoas que estão nos chamados grupos de risco. O que a gente tem visto na população geral é uma letalidade baixa. Só que existem algumas populações de risco, tá? Então, idosos, pacientes que têm comorbidades, então essa letalidade pode aumentar dependendo desses fatores de risco. Então a gente vê, acima de 60 anos pode chegar a 2%, 3%, acima de 80 anos pode chegar até 14%, dependendo da população. Então, assim, no geral, não é uma doença tão letal como a gente imagina, depende do fator de risco. Ou seja, a cada 100 pessoas infectadas, 3 chegam a óbito. Esse índice é maior do que doenças como sarampo e bem menor do que o ebola. A gente viu no passado outras pandemias, que preocuparam bastante a humanidade. A gente teve a última agora em 2012, que foi a do Oriente Médio, a SARS, que chama MERS, na verdade, e a letalidade chegou até 30%, 40%. Tivemos H1N1 em 2009, que a letalidade era um pouco menor, é um outro vírus, outra família, que é a influenza, e a letalidade era menor que 1%. Esse novo coronavírus ele tem uma letalidade baixa na população geral, diferente de outras infecções que a gente viu no passado, que deixa a gente um pouco mais tranquilo. Mas há ainda uma outra questão, a ameaça de sobrecarregar o sistema de saúde público com o aumento do número de casos que precisem de atendimento hospitalar. O próprio governo admitiu essa preocupação e anunciou algumas medidas emergenciais. Fechamento de museus, bibliotecas e centros culturais por até 30 dias. Recomendação para que teatros, salas de cinemas e casas de espetáculos se mantenham fechados por até 30 dias. E outras medidas específicas para os que fazem parte do grupo de risco se manterem protegidos. A gente sabe que, em média, 20% dos pacientes podem precisar de internação hospitalar, 10% vão precisar de leitos de UTI e cuidados intensivos mesmo. A gente está lavando a mão a todo instante, álcool em gel. Meus filhos já estão em casa, não estão indo para a escola. E eu estou fazendo os procedimentos de higiene que estão divulgando que tem que ser feito. E o mais importante, para os que apresentarem qualquer sinal de gripe, a orientação é que essa pessoa inicie a quarentena de 14 dias em casa, para evitar a disseminação da doença. Pessoas que tenham sintomas respiratórios, febre, sintomas parecidos com a Covid-19, que é a doença causada por esse novo coronavírus, ele fica em isolamento domiciliar por 14 dias, que é o período de maior transmissão da doença. E as pessoas que não têm sintomas, assintomáticas, elas devem evitar, conforme a orientação do governo, evitar lugares públicos, lugares de concentração de pessoas alto
e principalmente ambientes fechados, teatros, cinemas, museus, nesse período que é o período principal que a gente vai enfrentar, em torno de um mês e meio, que a gente pode ter o pico dessa epidemia, e com isso a gente consegue reduzir o número de casos graves ao mesmo tempo. Funcionários da área da saúde do maior hospital filantrópico da região estão fazendo um apelo para que a população não saia de casa. E o Informe Região desta sexta-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, 15 para o meio-dia, no Boletim Primavera, se Deus assim permitir. Boa noite.